Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Você entende realmente o que significa a Páscoa no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Ou só entende pela metade? De onde ela surgiu e o que Cristo tem a ver com isso? Por que esta é a festa cristã mais importante e mais antiga? Fica comigo nesse vídeo. Você vai aprender coisas que você não sabe e vai receber uma mensagem poderosa de Deus para a sua vida. Vem comigo! José foi vendido como escravo para o Egito e por causa da fome, seu pai e seus irmãos também vão para lá. José se torna governador do Egito, a família prospera e se multiplica. Quando Jacó e seus irmãos e toda a geração deles já era falecida, levanta-se um novo faraó que não conhecera a José e faz com que os israelitas sejam duramente escravizados com o intuito de que eles não crescessem em número e se rebelassem contra o Egito. Mas o povo continuou crescendo. Faraó ordena então que as parteiras hebreias matem os meninos que nascessem, porque mulheres não iam para a guerra, e sim os homens. Mas as parteiras, tementes a Deus, poupavam a vida dos meninos, dizendo para Faraó: quando a gente chega para realizar o parto, os meninos já nasceram e não tem como matá-los e dizer que eles morreram no parto. E o povo continuou então aumentando. Faraó ordenou: quando eles nascerem, se for menino, joguem no rio. Moisés nasce, Deus poupa a vida dele, ele cresce, mata um egípcio que estava massacrando um hebreu, foge para Midian e se casa. O povo que está sendo escravizado no Egito clama a Deus. Deus ouve o seu gemido e se lembra da promessa que havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, de tirá-los do Egito e dar-lhes uma terra. Deus fala com Moisés na sarça ardente e o chama para libertar o povo, concede-lhe poderes e ele volta para o Egito. Deus manda então as pragas sobre o Egito e a 10ª praga é a morte dos primogênitos. É aí que entra a Páscoa. Na véspera da passagem do anjo da morte para tirar a vida de todos os primogênitos do Egito, no dia 14 do mês de Abibe, o primeiro mês, o povo de Israel deveria pegar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo, pegar o sangue dele, passar nos batentes e nos umbrais das portas e comer a carne do cordeiro apressadamente, prontos para deixar o Egito. Êxodo, capítulo 12, versículo 11 diz: esta é a Páscoa do Senhor. O sangue nas portas era um sinal para o anjo de que naquela casa os primogênitos deveriam ser poupados e ele deveria passar por cima daquela casa. É daí que vem a palavra Páscoa, do hebraico pesá, que significa passar por cima, pular além da marca, passar adiante, deixar de fora. Os egípcios tinham o costume de fazer inscrições nas portas das casas, nos batentes, com figuras de divindades para proteger os seus lares. Mas Deus ordenou que o povo hebreu, que já estava aculturado com os costumes do Egito, abrisse mão daquelas inscrições e daquele costume e passasse por cima de tudo aquilo o sangue nas vergas das portas. E a ordenança de Deus para Israel foi que a celebração da Páscoa deveria ocorrer de geração em geração. Êxodo, capítulo 12, versículo 27 diz assim: quando os vossos filhos perguntarem o que significa esta celebração da Páscoa, a resposta deve ser: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que poupou as casas dos israelitas e libertou o seu povo do Egito. Pergunto, é esta a resposta que você está dando para os seus filhos? É isto que você está ensinando conforme Deus ordenou? Cristo foi criado em um lar judeu e, como bom judeu, todos os anos ele celebrava a Páscoa. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41, diz que todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Como homem judeu, ele comia do cordeiro, mas como Deus ele sabia que no ano 33 ele seria o próprio cordeiro.
Conforme João Batista, em uma revelação dada por Deus, disse a seu respeito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sexta-feira da semana anterior à sua morte, Jesus chega a Betânia, passa algum tempo com Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Maria unge os pés de Cristo, sem saber que na realidade ela estava preparando o cordeiro para o sacrifício. Ele passa o sábado descansando com seus amigos. No domingo, ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. E na segunda-feira, ele purifica o templo. Passa a terça contando parábolas. Predisse a destruição do grande templo de Herodes e a sua segunda vinda. Ele repousa na quarta-feira e na quinta, depois do pôr do sol, ele participa da última ceia, dentre muitas que ele havia participado todos os anos. E nesta ceia ele dá um novo significado para a Páscoa. Ao tomar o pão, ele diz: Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E ao tomar o cálice, diz: Bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Cristo, aquele que só fez o bem, que curou, que estendeu as mãos, que perdoou pecados, que fez milagres, foi crucificado no Gólgota, no Monte Calvário ou lugar da caveira. A natureza estremeceu, o sol se escondeu em pleno dia, o véu do templo que fazia a separação entre o lugar santo e o santo dos santos rasgou em dois de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras partiram e muitos ressuscitaram dos sepulcros. Não, ele não era apenas um grande homem, um grande professor ou um grande profeta. Ele era o Filho de Deus, o unigênito, dando a sua vida pela humanidade que o rejeitou, pela humanidade que até hoje o rejeita. Mas ele não pode negar-se a si mesmo, ele não pode abrir mão da sua natureza. Ele se entregou voluntariamente. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O cordeiro precisava morrer no lugar de Isaque. Cristo é sepultado em um sepulcro emprestado, mas ele só usaria por um fim de semana. No domingo, ele ressuscitou, diferentemente de todos os túmulos dos grandes homens que passaram por esta terra, onde em suas lápides está escrito: aqui jaz Platão, aqui dorme Aristóteles, aqui descansa Maomé, ou seja lá quem for, mas no túmulo de Cristo, dele está escrito: ele não está aqui porque já ressuscitou. Cristo veio a esta terra com uma missão muito específica: buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Veio morrer para que possamos viver. Veio sofrer para nos dar a vida eterna. Ele deu a sua vida por nós. Mas não ficou na cruz, não ficou no túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus. Assim pregamos e assim cremos, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa pregação e a nossa fé seriam inúteis. Mas Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi o único que não apenas reviveu, mas ressuscitou para ficar vivo para todo sempre. Ele reinaugurou a eternidade por nós. Por Adão veio a morte, mas por ele a ressurreição dos mortos. Este é o real sentido da Páscoa. Ele mudou para sempre a história da humanidade. Não simplesmente porque a história se divide em antes dele e depois dele, mas porque a humanidade estava caída no lamaçal do pecado, separada de Deus, destinada às trevas eternas, e ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele não é apenas o mestre dos mestres, o filósofo por excelência, o espírito mais puro que já andou por este mundo, ou um grande profeta. Não, Jesus é o Deus Filho que veio ao mundo para nos salvar e nos libertar da condenação eterna.
No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nunca foi abusado sexualmente pelos soldados que o levaram para ser crucificado, conforme afirmou há poucos dias o teólogo David Thomas. Não, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Como a Bíblia também nunca disse que Jesus teve um relacionamento amoroso com Maria Madalena. Tantas e tantas coisas que as pessoas inventam para tentarem desacreditar o Filho de Deus. Mas ele é o Santo Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o único digno de abrir os 7 selos do Apocalipse. É o Cordeiro que fecha o livro do Apocalipse. No capítulo 22 e versículo 3 está escrito: na Nova Jerusalém nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Este é o sentido da Páscoa, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sendo crucificado por nós e ressuscitando ao 3º dia para nos dar vida e vida com abundância. Deus te abençoe, meu querido amigo. Espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender o real sentido da Páscoa. Fica com Deus. Grande abraço, beijo no coração.